Fala pessoal, professor Marcelo Sampaio aqui mais uma vez no Instituto Souto para que nós possamos dar sequência à nossa correção de questões do nosso projeto de resolução de questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Você que tem aí a FGV como banca já sabe que o português é um pouco diferente, mas estamos aqui coletando e descobrindo, destravando os caminhos que vão te levar a saber resolver cada uma dessas questões. Show? Vamos agora então continuar a partir da questão de número 6, que aparece agora na tela para você. Vamos lá. Olha só, também é uma questão lá daquela prova de 2022, da prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É uma questão que a Fundação Getúlio Vargas às vezes cobra sobre reescritura de frases. Basicamente, ela pede para que você pegue uma frase verbal, uma frase que contenha verbos, e transforme esses verbos em nomes, em substantivos. Por exemplo, o verbo patinar, a gente consegue transformar no substantivo patinação, né? Patinar, patinação. O verbo comunicar, a gente consegue transformar em comunicação, certo? Então é transformar verbo em nome ou nome em verbo. Basicamente é isso. Nós vamos reescrever as palavras ali destacadas que ele vai pedir na questão número 6. Olha só. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção. Vamos lá, gente. Seguinte. Como atividade preliminar, cadê? Como atividade preliminar, tá aqui, de produzir. Qual substantivo que pode ser construído a partir do verbo produzir? Se eu vou produzir, eu estou falando de uma produção. Então, transformando esse cara em substantivo, produzir, produção. Vamos lá. Atividade preliminar de produção, produto. Marcelo, não pode ser produto? Não, porque tem que ser um substantivo que continue fazendo alusão à ação daquele verbo, tá? Quando eu falo de produto, eu já falo de algo físico, algo concreto. Eu não falo mais de algo abstrato, como a ação de produzir, percebe? Então não pode ser produto, tem que ser produção. Então letra C, ó, já tá fora. Letra D também, produto. E a letra E pode ser que seja produção. Beleza. Colher. Colher gera o substantivo o quê? Colheita de elementos? Não, né, gente? Colheita está muito arraigado o significado desta palavra à questão agrícola, à questão rural, à questão, né, de vegetais, de legumes. Quando a gente fala de colher, colher dados, a gente não vai fazer a colheita dos dados, a gente vai fazer a coleta dos dados. A gente vai colher o lixo. É a coleta de lixo. Percebe? Então, e sem contar que colheita, assim como o produto que a gente descartou do verbo produzir, colheita pode fazer alusão a algo concreto, a uma horta, uma plantação que já está feita. Aí ele está falando da ação de colher. A ação de colher é coleta e não colheita. Então aqui, ó, letra A vai embora, né? Colhida não dá, colhida. Letra E também vai embora, que falou colheita, gabarito, letra B, tá? E assim, gente, ele poderia utilizar também para outros verbos, tá? Ele poderia colocar atividade preliminar de recortar e investigar pessoas. Ou preliminar de cuidar e investigar pessoas. Cuidado e investigação de pessoas. Tá? Então, basicamente é isso. Quando ele pedir para você reescrever, ele vai pedir para você transformar o verbo em um substantivo que deriva daquele verbo. Ou o contrário, que você pegue, por exemplo, lá em cima, ó, investigação. Aí ele quer que você verbalize essa frase. Investigar é o ato ou efeito, beleza? Show? Gabarito, portanto, letra B de bola, 6 letra B. Legal? Vamos para a próxima questão, então. Questão que aparece agora na tela para você é a questão de número 7. Gente, essa questão aí caiu na prova da Polícia Civil do Amazonas, tá? Polícia Civil lá do Amazonas, investigador de polícia também, e é uma questão de interpretação, uma questão bem interessante
que tem uma polêmica ali que a gente já vai apurar aqui. Dá uma olhada aí, então, nas alternativas, a questão que agora aparece para você, questão número 7. Ela diz assim, ó, uma adolescente registrou em seu diário, são 2h15. Estou com uma violenta dor de cabeça, o corpo frio, a testa quente. Cada vez que me levanto ou me inclino, parece que há um líquido que balança em meu cérebro. Pode-se dizer sobre esse tipo de texto que o autor... Vamos lá, gente. Letra A. Nos relata uma história linear. Queridos, o que é uma história linear? É uma história que tem início, meio e fim. Linear vem da palavra linha. E obedecendo a uma linha do tempo, quer dizer que ela começa, ela tem o miolo e ela termina, tá? Ele está contando uma história linear apenas. Um adolescente registrou em seu diário. São 2h15. Contou ali o horário, né? Estou com uma violenta dor de cabeça, o corpo frio, a testa quente. Cada vez que me levanto ou me inclino, parece que há um líquido que balança em meu cérebro. Dá para chamar essa história de história linear? Ela obedece um início, meio e fim? Né? Não, na verdade ela já começa ali colocando o horário e já descrevendo como ela se sente. Né? Essa história ela não necessariamente obedece a amanhã, ela acordou, ela escovou os dentes, depois ela tomou banho. Não conta a sua rotina, por exemplo. Se ela contasse a sua rotina, poderia ser um exemplo de história linear, mas ela só descreve ali uma sensação, né? Ao que parece, ela está se sentindo mal e ela faz uma descrição sobre isso. Mas não como uma história que tem início, meio e fim, uma história linear, certo? Por isso, letra A, não. Transcreve suas impressões momentâneas. Exatamente, gente. É o que ela está sentindo o quê? Naquele momento, é o que ela sente. Ela não está tentando contar a rotina dela, como ela faz para ir para o trabalho. E isso, novamente, como eu disse, seria a letra A, seria uma história linear. Ela está contando ali o que ela está sentindo naquele momento, de maneira passageira. Pode ser que daqui a pouco ela tome remédio e não mais sinta aquilo. Então, o momentâneo aí, na letra B, é fundamental para que você consiga achar essa resposta. Impressão aqui, gente, está como sinônimo de sensação, tá? Então pode ser sensações ou impressões momentâneas. Já foi. Interpretação de texto, gabarito letra B. Vale ressaltar, gente, que a FGV ela não cobra tanto questões de compreensão textual. O que é compreensão textual? É quando basicamente você olha pro texto e na alternativa vai estar a mesma ideia reescrita apenas com outras palavras, redigida ali com outros vocábulos. Isso é questão de compreensão. Basta que você compreenda a ideia do texto, retorne a ele e vá às alternativas buscar ali a mais parecida. As questões da FGV que envolvem as ideias do texto, como esta, né, aí da Polícia Civil do Amazonas, elas vão, sobretudo, cobrar ideias que estão implícitas. Ou seja, ideias que não vão estar claras, não vão estar nítidas, mas que você vai ter ali que investigar, fazer uma apuração e conseguir chegar àquela conclusão, mesmo que aquilo seja dito nas entrelinhas, percebe? E é o nosso grande desafio. Quando você vai aqui resolver 100 questões junto comigo, você vai perceber isso daí que eu estou falando agora, na questão 7. E ela não se preocupa só com aquilo que o texto deixou claro. Ela também se preocupa com as brechas que, porventura, o autor tenha dado, as lacunas que ele tenha deixado, para você chegar às suas conclusões por meio ali de impressões, de ideias implícitas, né, sobre o que o autor fala dentro do texto. Show? Em nenhum momento o texto fala sobre momentâneo, sobre passageiro, mas é uma coisa que a gente tem que olhar, tem que apurar e tem que investigar para poder deduzir, para poder chegar a essa conclusão. Perfeito? Bom, continuando. Registra rigorosamente as ocorrências. De novo, gente, ela não está relatando fatos. Ela não está relatando o que aconteceu com ela às 9h15 da manhã e depois às 10 da manhã. Não. Ela especificamente fez um recorte do seu dia e no seu diário registrou apenas o momentâneo, que ela sentia às 2h15. Certo? Por isso que não pode ser a letra C. Ela não registra rigorosamente as ocorrências. Ela faz um recorte, né, de uma coisa que aconteceu com ela, um mal súbito que ela teve. Então aqui C não. Mostra reflexões sobre fatos no momento da escrita. De novo, não é sobre fatos, é sobre sensações, é sobre impressões, é sobre aquilo que ela está sentindo momentaneamente.
descreve o seu estado com causas e consequências. Olha, gente, a consequência até existe, né? Parece que há um líquido que balança em meu cérebro. Só que ela não falou qual foi a causa dessa dor de cabeça. Ela não falou por que ela está com uma violenta dor de cabeça ou com a testa quente, com o corpo frio. Então ela não disse as causas e as consequências, ela só colocou ali no texto as suas consequências, aquilo que ela estava sentindo depois, mas ela não relatou, ela não descreveu quais foram as causas. De repente ela tenha pegado chuva, tenha ficado com febre, né? Tenha havido um fator que gerou todo esse mal-estar, mas ela não fala sobre esse fator nesse texto aí. Portanto, gabarito da questão 7, letra B de bola. Gabarito da 7, letra B. Tranquilo, meus amigos, como eu sempre digo, mais importante do que acertar e errar é você já começar a se ambientar, já começar a perceber, já começar a não só depender de mim, fazer as questões aqui, evidentemente, mas, poxa, se eu estou vendo que eu estou com dificuldade em interpretação textual da FGV, eu vou buscar outras questões de interpretação da FGV, porque elas vão ter o mesmo padrão. Entenda, você que está fazendo concurso, as questões das bancas, a gente tem de fazê-las, por quê? Porque existe um padrão, um jeito, uma maneira específica que aqueles professores que trabalham naquela instituição vão abordar. É um padrão específico, é uma maneira que eles têm de achar prudente cobrar, né, os concursos organizados por eles. E a gente tem que saber entender, interpretar, chegar até esse padrão. Show? Vamos à próxima questão, então, sem mais delongas. Questão número 8. Vamos lá. É uma questão de ortografia, meus amigos. O que isso quer dizer, Marcelo? Ortografia nada mais é do que a escrita das palavras. A escrita das palavras, tudo bem? Então, aquela dúvida que sempre paira, né, em todos nós, se uma palavra é escrita com X ou com CH, se a palavra vai ser escrita com G ou com J, se a palavra vai ser escrita com C, com SS, com S só, com SC. Isso tem a ver com ortografia. Acontece que algumas palavras, elas também são parecidas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a FGV costuma cobrar. Olha só. Quando as palavras, elas são iguais, 100% iguais em alguma coisa, nós dizemos que elas são homônimos. Certo? E aí elas podem ser homônimas apenas no som. Vou pegar um exemplo aqui. Homônimas no som. Cesta. Cesta de pão. Cesta de café da manhã. Cesta de roupa suja. Ou cesta relativa ao número 6. Sexta-feira. Sexta colocação. Sexta posição. Perceba que a grafia dessas palavras é diferente. A forma de escrever é diferente. Porém, o som. Eita, gente, tinha saído aqui provisoriamente, estou voltando agora. Ó, se é igual em alguma coisa, é homo. Homo é um radical grego que quer dizer igual, tá? Então, igual só no som, como você percebe aí, ó. Cesta de roupa suja, cesta de pão, cesta de café da manhã, com C e com S, e sexta relativa ao número 6. Sexta-feira. Show? Beleza, beleza? Quando isso acontecer, quando elas forem iguais apenas no som, nós vamos dizer que são palavras, ó, homófonas. Homófonas, porque são iguais apenas no fono, no som. Pode ser também que elas sejam iguais apenas na escrita. Olha só. Duas palavras iguais na escrita. Só que aqui, ó, se eu coloco o eu, fala aí da sua casa. Se eu coloco o eu na frente dessa palavra, como é que você lê o eu na frente? Eu governo, com a pronúncia aberta. E se eu colocar o na frente, aqui no segundo caso? O artigo governo, pronúncia fechada, percebeu? Elas não são iguais, por exemplo, aí nesse caso, eu e o, elas não são iguais na fala. Uma tem o timbre aberto, a outra tem o timbre fechado. Porém, na escrita, elas são idênticas, né? Não muda nada. Então, dá para dizer que elas são iguais, idênticas, só na escrita.
se elas são idênticas apenas na escrita, são o que chamamos de homônimos homógrafos. Homógrafos. Show? Agora, quando é igual em tudo, Marcelo? Quando é igual na fala e é igual na escrita. Tem um caso como esse? Tem, vou te mostrar aqui, olha só. Pego, por exemplo, a palavra manga. Manga pode ser a manga da camisa ou pode ser a manga fruta. Apesar de elas possuírem significados diferentes, perceba, tanto na escrita quanto na fala, elas são iguais. Então, são o que nós chamamos de homônimos, presta atenção, homônimos perfeitos. Certo? Homônimos perfeitos. Bom, tá aqui então, você já teve a explicação sobre os homônimos, tá? Se cair em qualquer questão da FGV aí, você já sabe resolver. Vou apagar rapidamente aqui, tiro o print, apaguei. Agora falemos sobre os parônimos. Palavras parônimas, gente, não são iguais, idênticas, 100% iguais em nada, tá? Elas não têm a mesma modo de escrever, elas não têm o mesmo som. Não tem, tá? Não vai ser igual. Mas vai ser, como aí já deixa claro, elas vão ser parecidas, tá? Mas como idênticas. E não é o caso aqui, quando a gente percebe, por exemplo, a palavra comprimento e a palavra cumprimento. Comprimento com O, quer dizer tamanho, medida. Cumprimento com U quer dizer saudação. Ou então, o cumprimento da missão, né? A missão foi cumprida. Perceba, no entanto, que a escrita não é igual. Uma tem O, a outra tem U. E a fala também não é igual. Uma é comprimento, a outra é cumprimento. Mas, poxa, só muda uma letra. Elas não são idênticas, tudo bem. Mas elas são, no mínimo, parecidas. Então, se são parecidas, vamos chamá-las de parônimos. Legal? Ele quer a forma do parônimo aqui utilizada corretamente. Vamos ver. Letra A. O taxímetro estava marcando o preço certo, pois tinha sido aferido pouco antes. Aferido pouco antes. E aí nós temos a diferença, meus amigos, de aferir e auferir. Aferir e auferir. Marcelo, qual significaria essa diferença? Olha só, preste atenção. Aferir é avaliar, calcular. Aferir, sem o U, que é o que está acontecendo aí nessa letra A. O taxímetro estava marcando o preço certo, pois tinha sido calculado pouco antes. O valor foi calculado, o valor foi estimado. Percebeu? Agora, auferir é colher, ter. Por exemplo, você estudou e auferiu bons resultados. E colheu, e teve como retorno, certo? Então, auferir é diferente de aferir. Legal? Tanto que quando a gente tem muito aquela coisa aquela dúvida em relação a essas duas palavras, por quê? Porque uma tem U e a outra não tem. Elas não são iguais na escrita. Elas não são iguais na fala, mas são parecidas. Portanto, parônimos. Beleza? Então, ó, esse aqui quer dizer tirar. Extrair. E esse aqui quer dizer calcular. Está sendo usado de maneira correta? Sim. O taxímetro estava marcando o preço certo, pois tinha sido aferido, conferido, calculado. Gabarito, alfa. Todas as outras estão erradas. Olha, deixa-me te mostrar por quê. Os meninos de rua acostumavam. Gente, acostumar, né? Acostumar quer dizer que você não era adaptado com alguma coisa e passou a ser. Costumar é você ter um costume, fazer aquilo quase todos os dias. Nesse caso, os meninos jogavam sempre depois do almoço. Então era um costume. Os meninos de rua costumavam jogar futebol depois do almoço. Foi colocado aqui o parônimo de maneira errada. Tinha que ser costumavam. Show? Letra C, vamos lá. A diferença entre aprender
e aprender. Aprender, gente, aprender no sentido de educação. Aprender matemática, aprender português, aprender a abordagem da FGV, tá? Apreender, aprender vem de apreensão. Apreensão no sentido de prender. Então, a polícia fez a apreensão daquela carga ilegal. Não, ela fez a apreensão. A polícia apreende a carga ilegal. Percebeu? No caso da letra C, por que está errado? O motorista causador do acidente teve sua carteira apreendida. Gente, apreendida com um E só faz alusão ao verbo aprender. É como se a carteira estivesse aprendendo alguma coisa nova. Não, a carteira foi apreendida com 2 Es. Faltou aqui mais esse E aqui, portanto, a C também está equivocada. Calda com L é líquido, que coloca, por exemplo, no sorvete, né? Líquido. Calda com U é a parte de trás, é a parte traseira. Vamos ver. As crianças comeram pêssego em calda, mas é calda sim, gente, ó. Em calda na sobremesa, a calda de líquido, líquido do doce. Esse calda é a parte traseira. Tá errada a letra D. E comprimento, que eu já te expliquei. Todo time recebeu cumprimentos? Não, né? O time não recebeu o tamanho, o time não recebeu a medida, o time recebeu felicitações, parabéns. Então ele recebeu os cumprimentos. A letra E também está equivocada. Gabarito, meus amigos, letra A. 8 gabarito, letra A. Questão de ortografia aí resolvida para você. Show de bola? Vamos para a próxima questão, ó. Questão de número 9. Seguinte. O trecho ficou conhecido como a curva do O, em função da representação onomatopeica. Onomatopeica, gente, ele está fazendo alusão a uma figura chamada onomatopeia, que faz a reprodução do som de animais, o som de instrumentos, o som de objetos em geral. Ou da interjeição, produzida pelos turistas que seguem no trem rumo à estátua mais famosa do Brasil. Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é escutar o ó em uníssono, representado pelos passageiros rumo ao Cristo. Nesse segmento do texto, o cronista classifica ó como interjeição. Nos trechos a curva do ó e escutar o ó, esse mesmo vocábulo deve ser classificado respectivamente como. E aí vamos lá, gente, olha só. Primeiro, falando sobre essas classes gramaticais, porque é uma questão de classes gramaticais, né? Já está ali em cima, aqui especificado para você. Seguinte, toda vez que eu, por meio de alguma expressão que eu utilizo, eu denoto aquilo que eu estou sentindo, exemplo, bati o meu dedinho na quina da mesa, aí eu lancei um ai, esse ai é uma interjeição, porque ele está, nesse momento, denotando a minha dor. Se eu chego à minha casa depois de um dia cansativo de trabalho e ao adentrar, colocar o primeiro pé em casa, eu falo, ufa. Esse meu ufa, ele denota o quê? Ele denota alívio. Show? Então, ai, ufa, oi, ó, meu Deus, Nossa Senhora, Virgem Maria. Tudo isso é interjeição, certo? Ele está dizendo que é uma representação onomatopeica, porque, como eu te falei, seria o som que é produzido pelos turistas quando eles estão no bondinho subindo o Corcovado em direção ao Cristo Redentor. Apesar de ser uma interjeição, ela é interjeição quando ela é utilizada como tal. Quando você bota ó e coloca uma exclamação, né? Mostrando ali, entre aspas, que é a fala de alguma pessoa. Aí vai ser interjeição. Porém, como eu disse para você, se você está disposto, por exemplo, a utilizar uma interjeição de cumprimento, cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá, interjeição de despedida, tchau, adeus, todas elas são interjeições, mas quando elas são utilizadas como tal. Olá, tudo bem? Quando é uma fala mesmo. Oi, alô, adeus, tchau, são interjeições, tá?
Agora, perceba aqui comigo. Se eu coloco assim, ó. Então tá, você vê lá a história e você me dá um alô. Você me dá um alô. Opa, esse um é artigo. Artigo chamado artigo indefinido, lembra? Uma, uns, umas. E aí, esse alô que nasceu para ser interjeição, como tem artigo na frente, grave isso que eu vou te falar. Artigo é chamado de elemento substantivador. Toda vez que eu tenho artigo, é porque a palavra seguinte, subsequente, tem que ser substantivo. Então, alô é interjeição. Mas se eu coloco, você me dá um alô, deixou de ser interjeição e passou a ser o quê? Substantivo. Ok? Ou como eu já vi acontecer em poemas, em poesias, em até canções de música. Deite o meu adeus. Queridos, quando o adeus ele é utilizado para se despedir mesmo, adeus, vou-me embora, não quero mais voltar. Ele é interjeição. Mas dessa forma que ele está aí, deite o meu adeus, olha o aqui, ó, artigo. De novo, você gravou elemento substantivador. Então, adeus, que tinha nascido para ser interjeição, passa a ser o quê? Substantivo. Tranquilão? Beleza? Bom, por que eu estou falando disso aqui, ó? Nesse segmento do texto, o cronista classifica o O como interjeição. Curva do O. Olha o que ele coloca. Do. Do é a junção de de mais o. E esse o é artigo, elemento substantivador. Então esse o aqui, como tem o o lá na frente, ele vira o quê? Substantivo. Que é o mesmo procedimento que acontece com o adeus e com o alô, que eu acabei de te mostrar. E a outra, ó, escutar o ó. O ó. Botou o que na frente? Artigo, elemento substantivador. Ele transformou esse ó aqui também em substantivo. Então o ó, quando ele é utilizado ali como o som emitido pelos turistas, ó, e no texto lá, entre aspas, com travessão, deixando claro que a fala deles é interjeição. Quando ele fala sobre esse ó, botando o o na frente, o ó, do ó, no ó, ele está transformando esse ó interjeição em substantivo. Nas duas ocorrências. Portanto, gente, gabarito letra C. Substantivo e substantivo. Gabarito da 9, letra C. Legal? E aqui, ó, a nossa saideira, a nossa última questão deste bloco. Questão número 10. Vamos lá. Seguinte, meus amigos. No caso do trem do Corcovado, esse que a gente acabou de falar, esse ó indica o quê? Vamos ver. Vê o que você acha aí. Voltando ao texto rapidinho. A curva do O, em função da representação onomatopeica da interjeição, produzida pelos turistas que seguem no trem rumo à estátua mais famosa do Brasil. Tão certo como encontrar o Redentor de braços abertos é escutar o O em uníssono, expressados pelos passageiros rumo ao Cristo. Tá? Então vamos lá, gente. Admiração. Pode ser admiração? Pode. Afinal, admiração, eles estão admirados porque não conhecem aquela realidade. São turistas, né? Então podem estar admirados. Agora, o ó, fala assim, ó, indica alegria? Eu fico imaginando um torcedor de futebol, tá lá no Maracanã, aí vai comemorar o gol do seu time, ele, ó, não é alegria, gente. Não é alegria. O ó é o quê? Você tá admirado, você tá espantado, surpreso com alguma coisa, né? Então, não, alegria não. A alegria podia ser, um grito forte. E ele correu saltitando e dando um grito forte. Ou então, uma risada, tá? Mas não aí o ó. Então, não é alegria. Legal? A alegria já sai daqui, da A e da B, né? Já sai das duas. Surpresa, pode ser. Eles estão surpresos porque não conhecem. Agora, felicidade, mesma coisa que alegria, não. Letra C, não. E letra D também, felicidade, não. Gabarito, eco. São dois sentimentos de quem não conhece justamente o Corcovado, não conhece ali o percurso do bondinho, e tudo é novo.
se admira, se espanta, se surpreende, tá? Então podia ser espanto, admiração, surpresa e admiração, admiração e surpresa, tanto faz. Gabarito, letra E. Só não dá para dizer que esse O é alegria e é felicidade, tá? É um espanto, é uma admiração, uma surpresa por algo que até então para eles é desconhecido. Perfeito, meus amigos. Eu fico por aqui então. Gabarito da questão 10, letra E. Mas eu volto muito em breve para que nós continuemos a correção das nossas questões aqui no projeto, no curso do Instituto Ismael Souto. Beleza? Instituto Souto. Estaremos aqui a partir do próximo bloco, corrigindo da 11 até a 15. Valeu, gente! Tamo junto! Até a próxima! Valeu!